irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus e estamos vendo as bem-aventuranças. Estamos vendo a sétima bem-aventurança, não é? Versículo 9, que diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vimos Mateus capítulo 5 e versículo 9. Nós vimos na quarta-feira passada algumas evidências acerca daquilo que não é paz. E hoje vamos começar a pensar o que é realmente paz. O que vem a ser um pacificador. Do que depende a pessoa para ser um pacificador. Quando nós abrimos o Evangelho de João, do capítulo 14, e nós lemos os versículos 27 e 28, nós começamos a ter uma base de como esta paz realmente pode vir a nós. Jesus diz as seguintes palavras, no versículo 27, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Duas coisas aqui são convincentes para que nós pensemos acerca da paz. Em primeiro lugar, Jesus faz uma afirmação que existem dois tipos de paz. Quando ele diz no versículo 27, eu vos deixo a paz, mas é a minha paz. Ele diz: eu não estou dando a vocês a paz do mundo. Então, a partir de agora, vocês terão um entendimento maior do último versículo do capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas se Jesus disse: eu estou dando paz para vocês, como é que vocês vão ter aflições? Porque existem duas pazes. Existe a paz de Cristo e a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz pseuda, é uma paz falsa, é uma paz sem realidade, é aquela paz que assusta. Você vê todo o tempo o exemplo mais clássico agora do terrorismo atingindo o mundo. E quantos acordos já foram feitos de paz, até mesmo com esses grupos terroristas, mas há um sobressalto. Os governos dizem: nós estamos em paz, mas o poderio bélico de cada país está sendo aumentado cada dia mais, porque é uma paz assustada. Essa é a paz do mundo. E é exatamente nesse tipo de paz que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isto é, a convivência da paz do mundo é uma convivência que aflige. E Jesus faz a separação, volta ao versículo 27, e diz assim: deixo-vos a paz.
Aí ele faz a separação. A minha paz vos dou. Aqui nós temos outro princípio a ser entendido. A paz do discípulo de Jesus depende de Jesus. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Então nós somos dependentes de tudo em Deus. E quando se refere ao que se chama paz, nós somos dependentes exatamente de Jesus Cristo, que ele diz, a minha paz eu vos dou. Mas não vos la dou como o mundo dá. E ele para e diz assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isto é, quando a aflição do mundo estiver causticando a vossa vida, o vosso coração não se perturbe, não se atemorize, porque vocês têm uma paz diferente, é a minha paz. Então essa paz de Cristo é que vai fazer pessoas serem pacificadores, como o Senhor quer que sejamos, tá certo? É o que eu falei para vocês, virando a folha, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O Senhor não está dizendo, no mundo vocês terão paz. O Senhor está dizendo, vocês em mim, vocês terão paz. Então você vai começar a ver uma grande diferença, e ele diz assim, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tá certo? Então você vê aqui este versículo, do capítulo 16, no versículo 33, se você ler ele, combinado com capítulo 14, versículo 27, você vê a diferença das duas pazes. A paz do mundo e a paz de Cristo. Tá certo? E, conforme eu disse, eu quero que vocês guardem, nós somos dependentes da paz de Jesus. Tá certo? O que é que guarda, qual é a paz e como o discípulo é guardado pela paz? Vamos para Colossenses, Epístola de Paulo a Colossenses, capítulo 4, eu não tenho errado, é Colossenses 4, mas não é 17, quando o Senhor diz o seguinte, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará em tudo. Procure para mim, por favor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar vocês. 4:7. É 4 e 7, né? Obrigado. Colossenses 4. Hein? Filipenses 4 e 7. Me atrapalha o número às vezes, eu estava fazendo e coloquei sem olhar, sabe o negócio? E veio na cabeça para ler 4 e 17 de Colossenses, Filipenses 4 e 7. Olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós somos guardados debaixo da paz de Deus.
E a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Quer dizer, uma paz que o nosso entendimento não consegue exaurir o conhecimento acerca dela. É o que diz o apóstolo, escrevendo aos Coríntios: nós conhecemos em parte, nós vemos em parte, nós profetizamos em parte. Um dia nós conheceremos exatamente com a profundidade. Está certo? Então o que nós podemos ver, meus irmãos, inicialmente, é que esta paz, eu já disse para vocês que ela não significa ausência de conflito, mas ela inclui o bem-estar geral do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas. O que é que pode impedir a paz na vida da gente? Vamos tentar ver o que pode impedir a paz na vida da gente. O que pode tirar a nossa paz? O que é que o Senhor realmente fala acerca disso? Quando nós abrimos o livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 16, a Bíblia começa a dar algumas orientações para a nossa vida espiritual. Quem trouxe a sua Bíblia? Levante o braço. Eu queria que todos trouxessem suas Bíblias. Não perder o costume do celular. Vamos voltar ao costume da Bíblia. Está certo? Porque hoje em dia é um costume do celular, e a maioria das vezes eu levo o celular para ficar brincando na igreja, e você fala: o que você está fazendo? Eu estou examinando a Bíblia. Mas eu já passei pelos bancos olhando adolescentes, crianças e até adultos que estão brincando. Algumas coisas que não servem e outras joguinho na hora do culto. Então vamos acabar com esse negócio de celular na hora do culto, e vamos trazer Bíblia para esse padrinho. E eu fico sabendo com o livro, eu sei que ele está vendo a Bíblia. Eu sei que ele está vendo a Bíblia, está com a Bíblia ali, né? Mas nós vamos acabar com essa moda. Pastor, é pecado? Eu não estou dizendo que é pecado, está olhando a Bíblia no celular. Mas é que está acontecendo muita coisa que não deve acontecer. Se você der uma voltinha na igreja na hora do culto, e não é só na nossa, em qualquer um, o que você está fazendo? Não, estou acompanhando aqui no celular. Aí você sai um pouquinho, dá uma voltinha, chega perto de curia, não é não. Às vezes não é nada demais, não é um joguinho que a pessoa está ali, não é aquilo que a pessoa veio fazer na casa dele, tá? É muito importante que vejamos isso. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela começa a nos mostrar que existem alguns impedimentos para a paz. Um deles é a companhia com que nós andamos. Você sabe que nós devemos buscar a nossa companhia. A companhia do incrédulo, a companhia daquele crente desastrado, crente de capa, ela não é uma boa companhia. Ela é uma companhia boa para que nós testifiquemos de Jesus e procuremos modificar a vida da pessoa. Quando nós abrimos Levítico 12, 19, a palavra diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. 16, 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é aquele cara que vive fuxicando, que semeia contenda. O mexeriqueiro, irmão, é o correio do diabo. O diabo envia suas cartas pelo mexeriqueiro. Ele é um tirador de paz. Ele é alguém, como disse, eu já li que alguém disse, que sopra as brasas da contenda. Então nós devemos procurar evitar essas pessoas. Isso eu vejo em tudo. Eu acompanho o WhatsApp de vários grupos da igreja. Gostaria de pedir às mulheres que eu quero acompanhar o delas também, e gostaria de pedir à mocidade que eu quero acompanhar o deles também. Tá certo? Eu queria que me incluísse em todos os grupos da igreja. E de vez em quando eu tenho que dizer uma coisa. Digamos, eu vejo no WhatsApp dos pastores, quando alguém coloca uma coisa picante para trazer um insulto dentro de alguma coisa, eu sempre dou uma resposta.
Agora eu procuro dar uma resposta que não magoe o coração da pessoa, mas que faça ele ver o caminho da verdade naquilo. Porque o pastor tem que estar em tudo, não é? O pastor tem que estar no grupo das mulheres, eu acho que não sai alguma coisa no grupo das mulheres que ele não possa ver. Eu acho que não sai alguma coisa no grupo da mocidade que ele não possa ver. Não é? Eu acho que foi a minha filha que me colocou num grupo aí também. Eu nem sabia que existia, de repente eu estou num grupo aí, né? Parece que é o culto da bênção, né? Foi Jaqueline, né? Me colocaram, eu não sabia. Então o local é onde eu mando o recado também, e eu coloco coisas que eu acho que são edificantes para a vida da pessoa. Então eu queria pedir mocidade, senhoras, adolescentes, quem tiver grupo, me coloque. Meu número é 99864410. 99864410. Eu preciso saber o que está se passando no local. Tudo. Eu acho que na igreja não tem nada encoberto que o pastor não possa ver, né? Então o mexeriqueiro, irmãos, ele é aquele elemento que ele semeia contendas. O primeiro elemento a quebrar a paz e semear contendas se chama assim, diabo, lá no céu. Quando alguém sentar perto de você, ou alguém chegar perto de você e começar a mexericar, você olha para ele e fala assim: vamos orar? Vamos orar por esta pessoa? Vamos colocar nas mãos de Deus? A gente acaba com o mexerico, não é brigando com a pessoa, é pondo para orar. É como a gente faz com o testemunho de Jeová, né? Chega na casa da gente, por quê? Posso dar vida? Posso. Vamos orar um pouquinho. Eu estava na casa da minha filha, chegaram dois, conversavam, eu queria sair, não tinha jeito, né? Vamos estudar a Bíblia? Vamos, eu gosto da Bíblia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar e vamos orar juntos, pastor. Não, o senhor ora, eu fico aqui esperando. Se você não pode orar junto comigo, você não tem comunhão comigo, nós podemos ler a Bíblia juntos. E ele foi embora. Não precisei brigar com ele, simplesmente chamei para orar comigo. Mexeriqueiro é a mesma coisa. Chame ele para orar pela pessoa que ele está fazendo o mexerico dela. Ele vai sumir. Ele nunca mais vai te procurar para semear contenda acerca daquela pessoa. A Bíblia mostra que existe um outro tipo terrível. Existe gente que só serve para alimentar a soberba na vida dos outros ou na sua própria soberba. A Bíblia cita o caso de Diótrefes, está lá em 3 João, versículo 9. Ele procurava semear, alimentar a sua soberba. Pastor, isso existe? Hoje em dia existe. Existe no meio do meu rebanho. Não vou dizer onde é para não complicar. Mas esses dias eu falei com um presbítero e ele me disse: o senhor pediu para ajudar a pastora? Eu falei: pedi. Mas ela me manda fazer muita coisa. Eu sou homem, eu que tenho que fazer. Gente, nós estamos no ministério. Eu estou falando essas coisas porque eu sei que isso aqui é ouvido no Brasil e no mundo. Nós estamos no ministério onde as mulheres são privilegiadas como os homens. E onde nós temos um estudo que eu vou procurar a gravação dele, que foi feito num congresso de senhoras, onde eu mostrei que homens e mulheres na Bíblia são iguais. E são iguais dentro do ministério. Aí você sabe qual foi a resposta que ele me deu? Pastor, eu só posso ficar onde me dão muito valor. Eu falei: irmão, nós estamos te valorizando. Só que a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. E o irmão, como presbítero, não tem a obrigação de obedecer aquilo que a sua pastora está falando. Não entrou mais em contato comigo, não. A soberba.
Eu já conheci jovens aqui na igreja. Pastor Elias, já comecei com ele a ser catista, já conheci outras pessoas, que você via que seria uma pessoa muito aproveitada na obra de Deus. Mas de repente entrou um demônio da soberba na vida. E a soberba entra, a pessoa levanta o nariz e começa. Ele olha até por cima, até na hora de falar, você vê a diferença, você começa a olhar por cima. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então a soberba é inimiga da paz. Porque o soberbo, ele procura ser exatamente superior ao outro. Mas a soberba destrói. Você conhece a história de Mordecai, o Mardoqueu? A soberba tinha no coração dele. E exatamente aquilo que era a soberba dele foi a destruição dele. Amã e Mordecai, né? Amã. Então Amã, quando o rei disse assim, olha, o que separar o homem que o rei ama? Se prepara o cavalo do rei, coloca todo o aparato real, veste esse homem com as vestes do rei, senta no cavalo e sai gritando, assim se parar o homem que o rei tem honra e tudo. Aí o rei olha para ele, faz isso com Mardoqueu. O soberbo cai do seu próprio laço. A Bíblia diz que ao humilde Deus exalta. Ser humilde não é sentar no chão dentro da igreja. Ser humilde é respeitar as coisas sagradas. É estar diante de Deus com a conveniência exatamente que Deus quer. A bênção de ser pacificador, irmãos, é a bênção de ser chamados à paz como portadores da paz. E interessante, ó. Vamos abrir 1 Coríntios 7,15 e vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 7, capítulo 15. Estou trocando os textos. Essa última parte. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para a paz. Entende? Então Deus nos chamou como? Deus nos chamou para nós termos paz com Deus. Tá certo? Para nós termos a paz de Deus. Veja, para nós termos paz com Deus, para nós termos a paz de Deus e nós sermos portadores da paz. Então a Bíblia é muito clara quando mostra isso. A Bíblia diz que quando nós chegarmos numa casa, nós devemos levar paz para aquela casa. Não é isso que a Bíblia diz? Chegue numa casa e saúde com a paz. Se houver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Então o Senhor está dizendo, leve paz para uma casa que você for. Será que as pessoas estão indo nas casas para levar paz? Ou para levar discórdia? Estão levando aquela palavra de conciliação para casa ou aquela palavra de destruição? Sabe que hoje em dia receber uma visita às vezes é difícil, não é? Que a pessoa chega, às vezes vai te procurar só para falar mal dos outros. Quando a Bíblia diz o seguinte, você vai numa casa, se lembre de uma coisa, chega na casa e diz assim, haja paz nesta casa. Não é haja contenda. A Bíblia nos manda ser pacificadores, não mexeriqueiros, não contendores. Mas é muito claro o sentido que a palavra nos mostra que nós devemos ser portadores da paz.
devemos levar a paz. Vocês se lembram, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 55, quando Jesus estava com discípulos ao seu lado, e Tiago e João se revoltaram e disseram: vamos mandar descer fogo do céu agora. Esse pessoal tem que ser morto, tem que ser destruído agora. Mas Jesus disse assim: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas o Filho do Homem veio para salvar. Então, um sentimento diferente que havia dentro de Cristo. Outra coisa, Isaías capítulo 58, 12, diz o seguinte: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz. O que nós temos sido? Quando nós chegamos a uma casa, nós estamos levando a paz ou a contenda? E queremos dizer que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, uma das características que tem que haver em nossa vida é portadores de paz, pacificadores. Chega na casa, está uma confusão, mas você não vai se envolver. A palavra diz que aquele que entra na briga alheia é como se estivesse pegando um cachorro pela orelha. E você já viu que você chega, você, estou dizendo você, muita gente chega numa casa, né, Rafael? Está uma confusão, ele passa a compartilhar com a confusão. Ele traz lenha do diabo para jogar no fogo de Satanás, como se diabo e Satanás fosse diferente, né? Mas eu posso dizer, traz lenha do diabo para colocar no fogo de Satanás. Ele tem que trazer água da paz, para jogar naquilo ali, acabar com aquela confusão e tudo. Filhos da paz, portadores da paz, pacificadores. Aqueles que são filhos de Deus não levam contenda, eles levam paz. Bem-aventurados, está em Isaías, vou repetir. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz. Aqui não é anunciar só o Evangelho, é você, aonde você for, você leva a paz. Nós temos, irmãos, que nos sermos condicionados espiritualmente no sentido da paz. E só podemos ser condicionados se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, porque Ele é o Espírito da paz. Interessante, irmãos. Eu já disse para vocês e repito muitas vezes que o livro de Mateus, que nós terminamos, nós temos estudado toda a doutrina da Bíblia Sagrada. Toda a riqueza de Mateus é igual à riqueza de qualquer um outro livro da Bíblia. Essa história de dizer Mateus é um livro escrito para os judeus, não, senhor. Mateus foi escrito para a igreja que surgiu naquela época. E se nós somos a igreja de Cristo, nós somos a mesma igreja que surgiu na época de Mateus. Então o livro de Mateus é o grande manual da vida cristã. E aquele que estudar mesmo profundamente, ele passa a ter uma vida cristã diferente. Por acaso, vocês que têm estudado Mateus, não têm sentido uma diferença em muita coisa? Não é, Juraci? No conhecimento, na profundidade? Porque é muito fácil a gente pegar Mateus e dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toma, pecador para tu aceitar Jesus. Mas estudar o porquê que João Batista falou aquilo é diferente. João Batista falou aquilo para que os discípulos o deixassem e seguissem a Jesus, e fossem caminhar e aprender com ele. Então há uma grande diferença na visão bíblica de muita coisa que se ensina. Continuemos, meus irmãos. A Bíblia nos mostra que se há algo honroso na vida de uma pessoa, é ser um pacificador. Você tem que começar a sentir prazer em levar a paz.
Abra Provérbios capítulo 20 e versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas. Honroso para o homem é desviar-se de contendas. O que a Bíblia está dizendo? É honroso ser um pacificador. Se é honroso desviar-se de contendas, é desonroso procurar viver no meio de contenda. Então nós vamos ou não vamos vendo a nossa conduta espiritual de acordo com a vontade de Deus. Então honroso é por termo conflitos. Você vê que seu irmão está numa luta, está numa contenda, chegue perto, com carinho, com amor, e comece a apaziguar aquela situação, porque ele vai sentir no coração exatamente algo precioso. É por isso que Jesus disse que feliz é o pacificador, isto é, aquele que não gera conflitos, mas aquele que acaba com eles e busca a reconciliação dos seus semelhantes. A Bíblia diz que o pacificador, ele chega a poupar a sua própria vida. Lá em Provérbios 11:17 está escrito: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se destrói, ou a si mesmo se fere. Está certo? A Bíblia diz que o ímpio é como um mar agitado, que lança o lodo de si na lama. Não há paz para o ímpio. Não há paz para o ímpio. Não está isso, pastor, que não tem paz para o ímpio? Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas o Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em paz, viver união. Ele diz: a preciosidade de viver união traz o óleo para descer sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce pelas vestes. Há uma preciosidade. O pacificador é aquele elemento que ele tem a paz, porque tem estampado na sua própria vida o caráter de Deus o Pai, o caráter de Deus o Filho e o caráter de Deus o Espírito Santo. Quando nós abrimos o livro de Hebreus, no capítulo 13, e no versículo 20, aqui fala do Deus Pai. Ele diz: ora, o Deus de paz, aqui é o Deus Pai, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. O Deus de paz. É uma característica de Deus ser chamado o Deus da paz. E Ele nos comissiona a sermos seus embaixadores, através da sua palavra. Está certo? Através da sua palavra, nós somos chamados para reconciliar os homens com Ele. É como se Ele dissesse: eu sou o Deus de paz, eu quero que vocês levem paz aos homens e reconciliem eles comigo. Houve aquela separação lá no Éden. O diabo fez com que aquilo acontecesse, mas o diabo fez porque o homem deu lugar. O diabo não age sozinho. O diabo não chega e impregna o que ele quer. Ele só impregna se você der lugar, se você deixar o local para ele colocar a sua semente, ele vai colocar. Mas se você não deixar, o diabo não coloca. Está certo? Quando nós abrimos Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia vai mostrar que o Filho também é Deus de paz.
que diz Isaías 9? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Cristo também tem esta característica. E na característica de Cristo, nós vamos ver na entrada de Cristo no mundo. Quando Cristo entrou no mundo, Lucas 2:14, o que foi que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e... O que eles estavam dizendo? Estavam dizendo claramente: Ele acabou de nascer, de tomar forma humana, para trazer paz na terra. Paz na terra. Mas não foi só ao nascer. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que, já li com vocês 14:27, que antes de ele partir, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Está certo? A Bíblia mostra que Jesus orava pela paz. Vamos para o capítulo, vamos para João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 11. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O desejo de Cristo, que a igreja tivesse paz. Mesmo depois da partida dele, o grande desejo é que a igreja vivesse em paz. Então, sempre que você vê um problema trazendo confusão, ou começando a trazer confusão na igreja, comece a orar e dizer: Senhor, retira este espírito maligno, retira esta obra do diabo, porque tu oraste pela tua igreja e disseste: Pai, eu quero que eles sejam um. Isto é, eu quero que eles vivam em paz, eu quero que eles vivam em comunhão, eu quero que eles estejam em segurança espiritual. Vejamos o versículo 21 do capítulo 17. Para que todos sejam um, como eu, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então o que Jesus está dizendo? Pai, assim como eu tenho paz contigo, e tu tens paz comigo, abençoa para que eles tenham paz comigo e contigo, e abençoa para que eles tenham paz também uns com os outros. Por quê, meus irmãos? Porque a glória do reino de Deus já está formada. A glória, a paz do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. A paz da igreja com Deus e com Cristo. Mas pastor, a paz da igreja com Deus e com Cristo? Sim, Rafael. A igreja tem paz com Deus e com Cristo quando obedece a sua palavra. A igreja tem paz com Cristo quando segue os seus mandamentos. A igreja tem paz com Cristo quando se prostra diante de Cristo para andar com Cristo e viver com Cristo. Pastor, então tem igrejas que não têm paz com Cristo? Tem. Você sabe que agora no Brasil já tem uma igreja grande que diz que a partir de agora vai começar a fazer sacrifícios. Eu creio que sacrifícios de animais, nada. As coisas vão se deteriorando. Primeiro se constrói o grande templo de Salomão, se preparam os altares do sacrifício, o povo vai se acostumando. Agora chegou a hora de sacrificar animais. O que significa isso? Perdeu a paz com Cristo.
Porque o que traz paz é a morte de Cristo. Agora tem que matar animal. Matar animal para quê? Os sacrifícios eram oferecidos por quê? Para que os pecados fossem perdoados. Se volta a oferecer sacrifício, está se tornando nulo o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso chama-se o quê? As heresias na última hora. Falsa luz. Meus irmãos, já está acontecendo. Já está acontecendo e vai acontecer mais. Então, quando eu chego no local, eu vejo um castiçal bem grande. Eu vejo aqui uma arca. Eu já falo, o negócio aqui está começando feio. O negócio vai devagar. O diabo não coloca as coisas de uma vez, não. O diabo não coloca as coisas de uma vez, não. O diabo vai colocando devagar. Mas pastor, um castiçal é um símbolo. É um símbolo do judaísmo. O judaísmo para nós, ele não existe numa realidade cristã. Ele é um fato histórico para nós. Era alguma coisa que apontava a Cristo. Cristo chegou, acabou tudo. Ah não, eu tenho que ter a arca do concerto aqui na igreja. É desvalorizar Cristo. Cristo é que é a arca do concerto. Cristo substituiu tudo que era figurativo. Não, agora nós vamos oferecer sacrifícios. Não, Senhor. O sacrifício que o Senhor quer é oração e jejum para buscar a sua presença, é ler a sua palavra com reverência, é buscar o Senhor como deve ser buscado. Mais nada. Mas se está sendo introduzido, irmãos. Ah, pastor, é um grande líder. Não, o diabo não vai usar quem é pequeno, não. O diabo vai procurar quem é maior. Porque atingir o general, atingir os soldados. Essa não é verdade? O que aconteceu anos atrás com uma mulher que tinha uma fama muito grande no Brasil e no exterior, que pregava muito. Um dia eu estava tomando café na casa do meu sogro, um domingo de manhã, e ela estava pregando, eu olhei assim e falei, está começando a introduzir a lei judaica. Ele olhou para mim, você está com inveja dela? Eu falei, tá bom. Poucos anos depois eu mostrei para ele, falei, olha aí, está mandando guardar. No sábado guardou outras coisas. Eu te falei que era isso que estava acontecendo. Então, se eu coloco uma arca dentro da igreja, eu estou colocando o quê? Eu estou colocando um símbolo que representava a presença de Deus no passado. Quando que foi que Jesus disse? Vocês me chamam de Senhor porque vocês estão me vendo. Bem-aventurados aqueles que nunca me viram e creram. Nós somos este povo. Entendeu, Jesus? Bem-aventurados aqueles que nunca me viram e creram. Nós não precisamos de símbolos, não precisamos de nada. Nós precisamos sentir a presença de Deus no nosso coração. Nós precisamos sentir a mudança que o Espírito Santo traz à nossa vida. É isto que nós temos que sentir. Exatamente, e não o que muita gente está querendo introduzir dentro, no meio do povo de Deus. Tá certo? A Bíblia mostra, meus irmãos, lá em Colossenses 1:20, que Cristo, quando morreu, Ele fez a paz pelo seu sangue na cruz. Então você veja que, quando a Bíblia diz que o Filho manifesta o Pai, e de uma forma presente, o Filho manifestou a paz quando chegou, o Filho manifestou a paz para deixar o mundo como um legado precioso, o Filho, quando estava aqui, orou pela paz, a paz da igreja, a paz de irmão com irmão, orou pela paz com Deus, a paz com Ele, e a paz da igreja com o Pai e com o Filho. Isso se chama o quê? Comunhão completa. Comunhão completa. Nunca esqueça esta palavra, comunhão completa. O que é a comunhão completa? É quando eu reconheço a paz de Deus com Jesus, é quando eu reconheço a paz de Jesus com o Pai,
É quando eu reconheço a paz entre a igreja com o Pai, a paz da igreja com o Filho, tá certo? E a paz da igreja entre os irmãos. Isso aconteceu, a comunhão está completa. Não está faltando nenhuma partícula da comunhão que Deus quer que nós tenhamos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, ou em comunhão, ou em paz. É a mesma coisa. É o quê? Eu vou repetir mais uma vez. É quando eu reconheço a comunhão de Deus com Cristo. É quando eu reconheço a comunhão de Cristo com Deus. Quando Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. E que eles possam ser um também conosco. Então Jesus está dizendo: existe paz entre eu e o Pai, entre o Pai e eu quero que exista paz entre eles e o Pai, entre eles e eu, e quero que exista paz entre todos. Entenderam, meus irmãos? Isso chama-se a plenitude da comunhão, a comunhão completa. Tá certo? E é interessante notar ainda, irmão, que existem algumas coisas que passam a habitar na vida da pessoa, também trazendo paz. O Deus Espírito Santo, a Bíblia chama de o Espírito da paz, ele que é o Consolador. Então, qual a função do pacificador? É promover a paz, é mudar a situação, mudar as circunstâncias de guerra. Então, qual é a função do crente quando vai à casa do outro? É levar contenda, é levar fuxico, não é levar paz. Levar paz. Ele é o filho da paz, ele é o filho de Deus. E nós vamos ver ainda este relacionamento de filho da paz, de filho de Deus. Nós vamos ver de uma forma tranquila. Como é que nós podemos ser pacificadores? Em primeiro lugar, irmãos, existem duas formas de se olhar a paz. Existe a forma como Deus define, como a palavra define a paz, exatamente da parte de Jesus Cristo, uma definição muito forte, está lá em Marcos 9,50. Quando Jesus fala em Marcos 9,50, ele não coloca nenhum obstáculo. Ele diz o seguinte: tendes paz uns com os outros. O apóstolo Paulo já abranda, né? Porque aqui está uma visão divina misturada com uma visão humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 12:18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Ele abranda, não abranda? Se possível, depender de vós. Jesus não abre, Jesus aperta a coisa. Jesus aperta. Quer ver? Abra Marcos para a gente conferir o texto. Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal não for não se tornar insulso, com que adubareis? Olha o que Jesus diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus não está dizendo, se possível, tem paz. Se possível, João, tem paz com Elias. Se possível, pastor Elias, tem paz com o pastor Gideão Júnior. Não. Eles têm paz uns com os outros. Entendeu, Manel? É a bola quente. Tem paz, ele já termina. Agora o apóstolo Paulo escreve muita coisa boa e bonita, mas Neto, ele era um homem como eu e você, mesmo na inspiração do Espírito Santo. Aí ele olha assim, ele quebra na boca e diz assim: se possível, tenha paz uns com os outros. Eu fico com Jesus, que é mais puro. Tenha paz uns com os outros, e acabou.
Jesus fecha os problemas, ele fecha e fecha de uma forma tranquila e direta. Mas eu disse, irmãos, como podemos ser pacificadores? Quem acha aqui qual é a arma maior para o pacificador? O que é o maior trunfo de um pacificador? Alguém pode me dizer rapidamente? Está gravando, eu não posso levar, menos a minha filha que ouviu falar na mesa lá em casa, está proibido. Eu não podia ter falado e falei. Você quer saber como é que você se torna? Você é realmente um pacificador? Você só se torna um pacificador, em primeiro lugar, evangelizando. A palavra de Deus é chamada o Evangelho da Paz. Então nós só podemos fazer com que o mundo tenha paz se nós começarmos a evangelizar. Enquanto não evangelizamos, não somos pacificadores. Quando o homem leva alguém a ouvir o Evangelho, ele está levando a paz de Deus no coração daquela pessoa. Está sendo embaixador da paz, embaixador de Deus. Então é o primeiro grande passo, a primeira grande força que a pessoa tem é exatamente para manifestar-se como pacificador. E eu queria que vocês olhassem para mim, ninguém respondesse. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Você está evangelizando? Está levando a paz? Porque a palavra da paz é a palavra de Cristo. A palavra da paz é a palavra de Cristo. Na próxima quarta-feira, permitindo Deus, eu não estarei aqui. Porque eu devo ir ver as igrejas em alguns locais, inclusive na viagem, vou chegar até Fortaleza para inaugurar a sede própria da nossa igreja também em Fortaleza. Mas eu até podia, quem sabe, pedir a algum pastor para ficar ministrando esse assunto aqui, né? E se não ficar, ao voltar eu vou continuar o assunto. Não adianta eu querer atropelar, eu gostaria de dar o assunto todo. Mas eu fui chamado a atenção e aconselhado a não atropelar. Ir devagar. Eu estou fazendo isso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.